Olá, você que está sempre com os pés no chão, mas com os olhos nos céus. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. É um mineiro, caçador de cometas, um dos maiores caçadores de cometas e asteroides do Brasil. Você que já adivinhou, é ele mesmo, Cristóvão Jacques Lage Faria, de Belo Horizonte. O Cristóvão é astrônomo amador, associado ao CEAMIG, Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, associado também à Rede de Astronomia Observacional, REA, e da Bramon, Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Além disso, ele é sócio proprietário do Observatório Sonier, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. O Cristóvão é graduado em Engenharia Civil e Física pela UFMG e MBA em Gestão de Negócios pela USP. É ex-presidente e atual diretor do CEAMIG, Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Ele foi co-descobridor de 15 supernovas, 13 estrelas variáveis pelo projeto BRAS, co-descobridor de 31 asteroides do cinturão principal, 39 asteroides próximos à Terra e 9 cometas pelo Observatório Sonier, além de 3 cometas de longo período que levam o seu sobrenome, Jacques. Com um currículo desse, meu jovem, não precisa de mais nada, hein? Um grande abraço, Cristóvão. Um prazer te rever aí, um prazer estar aqui ter você aqui no Nerd aos 50. Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador, e você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. Oi, Mário e pessoal que está assistindo aí, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir aí, né? Obrigado aí pelo convite e deve ter, sei lá, uns 20, 30 anos que a gente não se fala aí, né, diretamente assim, né? Exatamente. Não vou falar muito, não. Mas Nerd aos 50 tá valendo, né? Todo mundo tá com mais de 50 mesmo. Antes era nerd aos 20, né? Agora você é nerd aos 50. Quando nós nos conhecemos, era Nerd aos 20, né, Cristóvão? Isso mesmo. Mas Cristóvão, então, para o pessoal aí, muita gente já te conhece, né? Você já é figurinha carimbada na astronomia do Brasil. Mas para quem ainda não sabe a sua história, fala para a gente aí como que o Cristóvão Jacques descobriu a astronomia e ingressou nesse mundo aí. Bem, eu comecei na astronomia basicamente no ano de, um pouco mais sério assim, do ano de 1976, quando o professor Bernardo Rieder, que é um fabricante de telescópios aqui de Belo Horizonte, ele tinha uma coluna num antigo jornal aqui de Belo Horizonte, chamado Diário da Tarde, né, que já, infelizmente, já acabou esse jornal, mas ele tinha uma coluna mensal, que era sobre astronomia, falava aí sobre como localizar os planetas, e junto com essa coluna, eu também comecei a desenvolver um interesse na astronomia, mais a sério. Eu, infelizmente, na época, né, não tinha muitos livros em língua portuguesa, e o primeiro livro que eu comprei foi um livro Astronomia em espanhol, porque não tinha muita coisa em português. Depois que eu fui encontrar outros livros escritos pelo nosso querido e falecido aí, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, principalmente o livro Atlas Celeste, né, que é uma bíblia aí para os astrônomos amadores da época. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar astronomia, comecei a conhecer o céu. Eu entrei para o CEAMIG também nessa época, 1976, 77, e conhecendo o pessoal lá do centro, com o convívio, né, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, uma dica que eu dou para quem está começando com astronomia é você procurar um clube aí da sua cidade, né, que tem pessoas aí, talvez mais tempo de astronomia, mais experientes, que você pode usar aí como guia, né, e usando a experiência deles. E hoje o acesso à informação com a internet é muito mais fácil, né, do que aquela época. Então você pode ter uma evolução muito mais rápida hoje do que a gente teve aí alguns anos atrás. Então, a partir da entrada para o CEAMIG, eu realmente me desenvolvi mais, né?
Mas um pouco mais para frente, quando eu fiz 18 anos, eu fui eleito aí o presidente do CEAMIG e novas responsabilidades vieram à tona. E uma das responsabilidades era tocar o CEAMIG numa nova gestão. E nós terminamos a gestão aí construindo aí um observatório lá na Serra da Piedade, com recursos do próprio CEAMIG, né? E foi esse observatório que eu comecei mesmo a desenvolver a observação astronômica, principalmente para procura de dois objetos, né? Um que é os asteroides, né? Principalmente os asteroides próximos da Terra, e também as estrelas supernovas, né? Que de supernova não tem nada. As estrelas, elas são chamadas assim porque elas brilham de repente, mas na verdade elas são fruto de um final de vida de estrelas. Então a gente também buscava esse tipo de objeto no céu. Então com isso, com esse telescópio aí na Serra da Piedade, a gente pôde começar a ter um contato maior com a astronomia mais moderna que a gente tinha na época, né, que era com telescópios robóticos, né, controlados por computador, com câmeras digitais, que a gente chama de câmeras CCD. Então, a gente deu realmente um grande salto em termos de tecnologia do que era disponível na época, né, e a partir daí a gente começou a desenvolver alguns programas próprios aí de observação. E aí eu montei junto com o meu amigo Eduardo Pimentel um observatório remoto dentro da casa dele, porque devido a questões profissionais, no ano de 2001, se não me engano, a gente mudou aí para São Paulo e eu não queria ficar sem observar, né? Então a gente montou esse observatório na casa dele e continuou o trabalho que era feito lá no observatório do CEAMIG, lá chamado Observatório Vicrota, né, que fica aqui a 60 quilômetros de Belo Horizonte, pela estrada. E até umas imagens do Vicrota, eu vou colocar para o pessoal aí da época da construção do observatório pronto, eu vou colocar aí para ilustrar, o pessoal está vendo aí agora. Essa foi uma construção bem complicada, porque além da gente não ter dinheiro, o acesso ao local era muito complicado, né? Então, eu passei basicamente aí 3 meses aí acordando às 5 da manhã, levando o pedreiro para lá e às 5 horas da tarde eu saía do trabalho, buscava os pedreiros e trazia. E foi basicamente 3 meses nessa batalha aí, quase todo dia. Mas valeu a pena, né? Porque o observatório hoje está lá em cima, pertence ao CEAMIG, né? Então, é um patrimônio aí da entidade. Mas depois a gente começou a desenvolver esse trabalho na casa do Eduardo Pimentel, a gente fundou um outro observatório, que talvez seja um dos primeiros observatórios que eu tenho notícia que eram controlados remotamente via internet, né? No ano de 2004, já tem um bom tempo aí. E aí nós continuamos o trabalho aí de observação de asteroides próximos da Terra e também de descoberta de supernovas. E no ano de 2010, mais ou menos, eu tinha um sonho de construir um telescópio maior, num local mais remoto, né, para a gente fazer observação e busca de asteroides que passam próximos da Terra, principalmente localizados aqui no hemisfério sul da Terra, que tinham poucos observatórios naquela época que faziam esse tipo de trabalho, basicamente quase nenhum. E aí, no ano de 2013, eu entrei em contato aí com o meu amigo João Ribeiro de Barros. Ele tinha um terreno lá na cidade de Oliveira, e ele pretendia também construir uma casa lá, e também tinha esse sonho de construir um observatório. Então, eu já tinha encomendado um espelho com o Sandro Coletti, um telescópio aí de 450 milímetros f2.9 em 2010, e o espelho, então, ficou guardado aí 3 anos até eu ter um destino para ele, né? Primeiro eu comprei o espelho, encomendei o espelho, e ele ficou parado aí uns 2, 3 anos, lá no armário lá de casa, todo fechadinho, e até que surgiu a oportunidade da gente construir esse observatório lá em Oliveira, onde o João
o João Ribeiro, ele construiu ele financiou a parte, vamos dizer, a parte civil do observatório, né, a parte do edifício, e eu financei a parte aí de equipamentos do observatório. Então, juntou a fome com a vontade de comer, e nós tivemos um observatório pronto aí, num local muito bom de observação, né, e também controlado via internet, né, porque para você fazer uma observação num telescópio desse, se eu fosse deslocar para Oliveira para fazer essas, já que eu morava em Belo Horizonte, mas na época eu morava em São Paulo, era mais difícil ainda, então não era uma coisa viável. Então, o observatório ele tinha que ser via internet, e assim ele foi feito, e nós fizemos ele e demos o nome de SONIR, né, que em inglês, quer dizer, em português é uma sigla em inglês, mas em português significa Observatório Austral para Pesquisas de Asteroides Próximos da Terra. Então, a partir de 2013, nós finalizamos a construção dele, também com a ajuda do Marcelo Moura, que hoje é o presidente do CEAMIG, a parte da montagem ótica, né, do tubo óptico, o Marcelo que fez, a parte de foco e tudo. O espelho foi o Sandro Coletti que fez. E a gente juntou todo esse negócio em um pacote e montou o observatório. E hoje ele ainda funciona lá em Oliveira, e a nossa pesquisa é justamente buscar asteroides próximos da Terra, aqui, visíveis, que estejam visíveis mais aqui no hemisfério sul da Terra, né, já que existem ainda poucos observatórios que fazem esse tipo de trabalho, e também de observar outros asteroides que foram recentemente descobertos para melhor determinação de órbita deles, né? Então, a gente sempre está observando não só as nossas descobertas, mas também as descobertas de outros, para que a gente possa aí estender o conhecimento da órbita desses asteroides. E isso serve para quê? Para saber se no futuro eles podem apresentar algum perigo de colisão com a Terra. Então, é esse o trabalho que a gente faz, principalmente lá no nosso observatório. Então, resumindo, a história minha é essa aí. É muito bacana, viu, pessoal? Muito bacana. E eu me lembro muito bem dessa batalha aí lá para a construção lá do observatório do CEAMIG, lá do Vicrota. Eu acompanhei isso muito de perto, né? Na época, eu estava acho que com 18 anos, 19 anos, uma coisa assim, e eu vi essa batalha sua lá, acompanhei, não de forma tão intensa quanto você, mas participei também desse período aí, e a gente olha hoje, igual, por exemplo, eu tenho uma foto que eu tirei há um tempo atrás, que eu estive lá na Serra da Piedade, a gente olha isso com muito orgulho mesmo, de saber como que foi feito e o tanto de desenvolvimento que isso trouxe, de certa forma, para a astronomia amadora, né? E o que você me diz hoje sobre o CEAMIG? Ela é muito bacana, eu queria falar muito, eu tenho um carinho muito grande pelo CEAMIG, e até porque a gente tem muita gente que acompanha o canal aqui, que é de Minas, que é de Belo Horizonte. Como é que são hoje as atividades do CEAMIG? Ele continua lá no Colégio Santo Agostinho? O que você pode me falar aí do CEAMIG? Bem, o CEAMIG, ele continua lá no Colégio Santo Agostinho, no bairro de Santo Agostinho, ali na Rua Emorés com Amazonas, aproximadamente ali. E o pessoal do CEAMIG se encontra todo sábado, a partir de 15 horas, né, lá na sede do CEAMIG, que foi cedida aí pelo Colégio Santo Agostinho. E a gente tem um convênio com eles, então a gente funciona lá. Aqueles encontros das quintas à noite não tem mais não, agora é no sábado. Não tem mais não. E, na verdade, nós estamos retornando às atividades agora, depois desse período de pandemia, né? Pandemia. Que, basicamente, aí, a gente ficou quase 2 anos e meio aí sem atividades lá no CEAMIG. Recentemente, nós voltamos também a se encontrar no nosso observatório lá na Serra da Piedade, para fazer pelo menos uma observação lá de campo por mês. Mas todo sábado o pessoal se encontra lá. Eu até não tenho tido muita oportunidade de ir no sábado, porque sábado é um pouco mais complicado para mim, mas lá tem uma atividade muito interessante, principalmente para quem gostaria de fazer o seu próprio telescópio, né? Então, orientados aí pelo Marcelo Moura, que é um excelente, ele é engenheiro mecânico, né?
e um excelente fabricante aí de telescópios, de espelhos de telescópio principalmente. O Marcelo e a turma lá dá dicas de como fazer o seu próprio telescópio. Então, se você for lá algum dia no sábado, você vai encontrar gente lá ralando lá os vidros, fazendo o seu próprio telescópio. Talvez hoje seja a principal atividade do centro lá. E agora, com o retorno da pandemia, a gente vai voltar a fazer pelo menos aí uma palestra por mês, aberta ao público, lá no CEMIG, né? Então, essa atividade, essa programação ainda está terminando aí de ser, ficar completa aí, para que a gente possa retornar às atividades, inclusive para o público, que a gente funciona também uma vez por mês, mostra o céu para o público e tem uma palestra aí de algum tema aí relacionado à astronomia. Então, está retornando aos poucos, mas é um grupo aí que tem feito muitas atividades todos os sábados lá, pelo menos fazia antes da pandemia, e agora também está retornando. Então, o pessoal já está ralando lá os seus telescópios, fazendo os seus próprios telescópios também. Então, quem tiver interesse e quiser fazer o seu próprio telescópio, que seja aqui em Belo Horizonte, né? Porque facilita aí o contato, principalmente com o Marcelo, ele faz a orientação aí de como fazer os espelhos, como testar, quais equipamentos você vai comprar, qual o material que você vai comprar. Então, é um telescópio que vai ser feito por você e com a qualidade muito boa, porque isso vai ser testado lá opticamente e tudo, e os erros vão ser corrigidos. Então, é uma oportunidade de quem quiser fazer o seu próprio telescópio, de ter uma orientação técnica de uma pessoa muito competente para isso, que é o Marcelo. E também outros associados do CEMIG que também fazem os seus próprios telescópios, já têm uma certa experiência, eles podem orientar, né? Muito bacana essa atividade, seu amigo. Aí você me lembrou agora do nosso falecido amigo aí, o Eduardo Dutra Macedo, né? Da famosa Fontana Macedo, que a gente brincava aí, que fazia as fotografias lá, e certa vez a gente se enveredou por essa ideia de construir um telescópio e não tinha orientação, né? Aí eu me lembro que na época a gente conversou com você falou algumas coisas para a gente, o Bernardo tinha falado outras coisas, e a gente foi quebrando a cabeça, acabamos fazendo um espelho meio Frankenstein, mas não foi para frente. Muito bacana isso, porque dá a oportunidade das pessoas, além de conhecer esse trabalho, de ter os seus próprios telescópios, né? Muito interessante esse trabalho. E por um preço muito, muito em conta, né? Porque você vai gastar muito pouco para montar um telescópio. Você vai ter que ralar realmente o espelho. Não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que você tem que ter persistência, mas que vários associados CEMIG já fizeram o seu próprio telescópio e já estão até no segundo ou terceiro telescópio já. Tem gente aí que está fazendo telescópio até de mais de 25 centímetros já com a experiência que eles adquiriram anteriormente. Que bacana, né? Pois é, Cristóvão. E aí agora a gente tem as atividades aí do SONIA. Como que funciona o SONIA? Existe uma programação diária de acompanhamento, de coisa? Como que é dividido aí esse tempo, vamos dizer, de uso dos telescópios do SONIA? Você falou que tem um telescópio lá que o espelho é do Santo Colette, só tem esse telescópio? Tem mais de um telescópio? Como é que funciona o trabalho do SONIA em si? Bem, lá nós temos dois telescópios, um 450 f2.9, que foi feito pelo Santo Colette, que é o maior telescópio nosso lá, e tem um outro telescópio, que é um telescópio comercial, é uma marca chamada Celestron, um telescópio chamado Rasa, que é quase uma câmera Schmidt, né? Que a gente chama de astrógrafo, né? Então a gente coloca o telescópio, aliás, a câmera na frente aí do telescópio e ele tira fotos. Então, até assim, avisando as pessoas que muitas pessoas gostariam de visitar o observatório para fazer observação, mas o nosso tipo de telescópio, ele não permite fazer isso, porque no lugar da ocular tem as câmeras digitais, né? E a gente não consegue tirar essas câmeras digitais para colocar um ocular,
porque senão você vai colocar o telescópio, a cabeça na frente do espelho, então não dá para observar. Então, o tipo de telescópio que a gente utiliza não é para observação visual, é somente para fazer imagens. Então, como a gente faz imagens digitais, essas imagens são gravadas no computador e depois os programas fazem o processamento dessas imagens. Então, basicamente, o que a gente funciona, eu diria hoje, 80% do nosso tempo dos telescópios é dedicado à busca de novos asteroides e novos cometas, né? E 20% do tempo do telescópio, ele é dedicado ao que a gente chama, tecnicamente, de follow-up. O que é o follow-up? É você fazer o segmento de um asteroide que está em processo de descobrimento. Quando eu falo está em processo de descobrimento, porque quando um observatório descobre um corpo que possivelmente pode ser próximo da Terra, você tem que confirmar, através de observação de outros observatórios, que essa órbita é uma órbita considerada uma órbita próxima à Terra. O que é uma órbita próxima à Terra? Então, qualquer asteroide que passe a pelo menos 45 milhões de quilômetros da órbita da Terra, ele é considerado um asteroide próximo da Terra. Tá? Então, a gente busca, a nossa pesquisa é em função disso, buscar esses asteroides que são próximos da Terra, e, como eu falei antes, 80% do tempo que a gente utiliza é para localizar esses tipos de objetos aqui no céu do hemisfério sul. O telescópio maior, ele é utilizado como uma estratégia para buscar objetos mais lentos e mais fracos no céu. E o telescópio menor, ele é utilizado para buscar objetos que estejam bem mais próximos, que estejam rápidos e que são brilhantes. Então, são duas estratégias diferentes, e essas estratégias, elas têm se mostrado aí que foram boas escolhas de estratégia, a gente dividindo esse telescópio. Então, é basicamente isso que a gente faz, a gente busca 80% do tempo asteroides próximos da Terra aqui no hemisfério sul, e 20% a gente faz segmentos aí de asteroides que são recentemente descobertos ou que estão em processo de descobrimento, para determinar se realmente a órbita dele é próxima da Terra ou não. Entendi. E aí, nesse meio tempo aí, aparece um cometa no que seria um asteroide, aparece um cometa e pimba também, é isso? Ou existe um trabalho específico para os cometas? É mais ou menos como, por exemplo, ser um pescador lançar no mar aí para pescar sardinha. Então, ele lança lá a rede, né? Vem um monte de sardinha, e no meio da sardinha lá pode vir um tubarão, vamos supor, né? Talvez não seja de interesse dele o tubarão, ele volta o tubarão para o mar, mas é mais ou menos a mesma analogia. Então, a gente joga uma rede aí e busca achar esses asteroides, mas no meio da rede pode vir um outro bichão lá, que é um cometa, que é um objeto gasoso aí que a gente, inclusive, gosta muito de encontrar, né? Porque são objetos muito interessantes. Nesse caso, o tubarão é bacana, né? Deixa eu te perguntar até uma coisa aqui. Você falou em asteroides próximos à Terra, e é muito comum a gente ver a turma aí do sensacionalismo, assim, hoje vai passar um cometa, hoje o cometa pode colocar a Terra em risco. Existe este risco, Cristóvão? Existe o risco de, do nada, aparece um cometa ou um grande asteroide e cai na Terra sem que a gente saiba? Qual que é o risco real disso acontecer? Bem, o risco real de um grande objeto cair na Terra é muito pequeno, mas quando eu falo pequena, a probabilidade é muito pequena. Então, a gente utiliza até uma métrica aí de anos, né? Então, por exemplo, por ano, pelo menos um objeto de 2 a 3 metros de diâmetro, ele cai na Terra. Tá? Só que, geralmente, pode ser, esse aqui é no mínimo 1, mas pode ser de 1 a 5, essa é a média de pequenos asteroides. Aliás, a gente tem que ter uma definição da palavra asteroide, né? Essas pedras que estão no espaço, que estão orbitando no espaço, elas são chamadas ou meteoroides ou asteroides. Então, meteoroide
é toda pedra, toda rocha que está no espaço menor do que 1 metro de diâmetro ou de tamanho. Tudo que for maior do que 1 metro, a gente chama de asteroide. Então, asteroides entre 2 a 5 metros, a gente pode ter de pelo menos 1 a 5 asteroides que entram na atmosfera da Terra, que colidem com a Terra por ano. E, geralmente, esses asteroides, eles não são detectados por nenhum observatório, porque eles são asteroides pequenos, eles se movimentam rápido, então eles aparecem de repente e entram na atmosfera da Terra sem serem detectados. Até hoje, para você ter uma ideia, se não me engano, acho que é 5 ou 6 asteroides que foram localizados no espaço e que caíram na Terra no máximo aí 24 horas depois. Então, são poucos asteroides que são detectados no espaço. Geralmente eles são pequenos, mas eles são localizados assim de supetão, porque somente quando eles estão mais próximos da Terra que eles são visíveis, são detectáveis, né, mesmo pelos maiores telescópios. Então, isso é uma coisa. Agora, os asteroides que podem ser mais perigosos, né, que são os asteroides maiores do que 1 quilômetro de diâmetro, cerca de 95% da estimativa de asteroides desse tamanho que passam próximo da Terra já foram descobertos. Então, a gente precisa ainda descobrir 5% desse total aí de população de asteroides maiores do que 1 quilômetro, porque maiores do que 1 quilômetro são asteroides que realmente podem, se cair na Terra algum dia, podem causar aí um impacto global, né? Asteroides menores do que 1 quilômetro vão causar um impacto grande na Terra, mas não em nível global, e sim em nível regional. Tá? Então, por isso que a gente preocupa muito com asteroides maiores do que 1 quilômetro. Inclusive, a NASA ela teve esse objetivo de encontrar esses objetos, né? Desde 95 até 2006, 2007, mais ou menos, era de encontrar 90% desses asteroides maiores do que 1 quilômetro. Então, esses já foram encontrados, mas ainda falta alguns asteroides serem encontrados. Agora, asteroides desse tamanho que caem na Terra, maiores do que 1 quilômetro, é uma frequência de mais de milhões de quilômetros, milhões de anos que isso aí pode acontecer. Então, voltando aqui na frequência, asteroides de 2 a 5 metros, geralmente 1 a 5 por ano, asteroides na casa de 20 metros, 20 a 40 metros, como aquele que caiu na Rússia em 2013, o Chelyabinsk, né? Ou aquele que caiu no ano de 1908, que é o Tunguska, que também caiu na Rússia, né? Numa região da Sibéria. São asteroides na faixa de 20 a 40 metros e eles caem numa frequência a cada 100 anos. Inclusive, foi mais ou menos comprovado por isso, né? Um caiu em 1908, outro caiu em 2013, quase 100 anos de descoberta. Então, quanto maior o asteroide, menor a frequência em termos de tempo dele, de ter uma probabilidade dele cair na Terra. E eu diria para você, todos os asteroides que já foram mapeados até o momento, existem algumas pequenas probabilidades de alguns asteroides. Tem uma página da NASA que tem essa relação, mas são tão pequenas as probabilidades que elas são muito irrisórias para a gente ficar assim, muito preocupado com isso. Ou seja, eu diria que pelo menos pelos próximos 100 anos, todos os asteroides que foram descobertos até hoje, nenhum representa nenhum perigo de colisão com a Terra, inclusive o famoso asteroide Apophis, que no ano de 2029 ele vai passar aí a cerca de 31.700 quilômetros da Terra, que a gente considerar uma escala muito próxima, né? 31 mil quilômetros é logo ali, né? Mas ele vai passar essa distância, que é uma distância, apesar de próxima, já temos segurança que ele vai passar nessa distância. É um asteroide de 350 metros de tamanho e que causaria um certo estrago aqui na Terra, né? Mas ele já foi muito observado ano passado e com essas observações chegou-se à conclusão que para os próximos 100 anos não existe probabilidade de colisão dele com a Terra, tá? Nós tivemos lá no SONIR 2 descobertas
que tiveram uma certa repercussão aí no meio astronômico. Uma foi no ano de 2016, com o asteroide 2016 QA2, ele foi descoberto por nós 24 horas antes dele passar próximo da Terra. E ele tinha mais ou menos o tamanho de 30 a 40 metros de diâmetro. E ele foi descoberto 24 horas antes dele passar próximo da Terra. E o que deu mais repercussão que nós descobrimos aí foi o asteroide 2019 OK, que foi descoberto no ano de 2019, né, mês de julho, e ele também nós descobrimos 24 horas antes dele passar mais próximo da Terra, e ele passou a pouco mais de 71 mil quilômetros da Terra, só que ele tinha um tamanho próximo entre 100 e 130 metros, bem maior. Inclusive, a NASA reconheceu que esse asteroide foi o maior asteroide dessa categoria que passou tão próximo da Terra, né? 24 horas antes ele foi descoberto. E então ele deu uma boa repercussão no exterior, e a NASA, inclusive, até mudou alguns procedimentos de alguns observatórios, porque eles não detectaram esse observatório, e nós, com o nosso pequeno telescópio, nós detectamos, né? Então, eles mudaram até o procedimento de localização, porque eles têm observatórios. A NASA ela tem um dinheiro, uma verba anual, que ela usa para financiar principalmente 3 observatórios para busca de asteroides próximos da Terra, que é o telescópio lá do Observatório Pan-STARRS, que fica no Havaí, o telescópio do Observatório da Catalina, que fica no Arizona, e o outro telescópio que fica no Havaí, que é o telescópio Atlas. Então, a NASA ela patrocina esses observatórios. Esses observatórios eles pertencem a 2 universidades, a Universidade do Havaí e a Universidade do Arizona, mas a NASA financia os astrônomos que trabalham lá, o equipamento, a manutenção do equipamento. Então, esses 3 telescópios eles são responsáveis por encontrar cerca de 95% das descobertas de asteroides próximos da Terra. Tá? O restante dos 5% fica para outros observatórios do mundo, inclusive nós. Aí. Interessante você falou isso aí, porque esses 3 observatórios que você citou da NASA aí, todos estão no hemisfério norte, né? E aí, quem que faz esse trabalho aí no sul são realmente os amadores, como vocês aí no caso? Basicamente, hoje são os amadores, mas a NASA também agora está instalando 2 telescópios aqui no hemisfério sul, um na África do Sul e outro no Chile, que também pertencem a essa rede do Atlas, né? Então, tem 2 telescópios do Atlas lá nas ilhas do Havaí, e agora 2 telescópios no hemisfério sul. Eles devem agora, no segundo semestre, entrar em operação, um na África do Sul e outro no Chile, né? Mas antes, basicamente, aliás, até o ano de 2013, tinha um observatório de Side Springs, lá na Austrália, que era, vamos dizer assim, os olhos da NASA aqui para o hemisfério sul. Mas aí acabou a verba para eles pararam de funcionar, né? Acabou a verba, para de funcionar, não tem essa não. E a gente aqui no hemisfério sul, inclusive na época, eles pararam e nós continuamos, né? Então, basicamente, por um bom tempo, o SONIR era o único observatório aqui no hemisfério sul que fazia a busca de asteroides. Que bacana, hein, rapaz? E aí, pessoal, você tocou num assunto aí que é crucial, financiamento. E aí? Como que igual você falou, acabou a verba, a galera lá não quer saber, fecha as portas, vão embora para casa. E o SONIR? Quem ajuda o SONIR? Quem banca isso aí? Como é que é? Tem alguma ajuda ou tudo são vocês mesmos? Como é que funciona isso? Bem, a operação do SONIR, a ajuda é a nossa própria conta bancária, né? Então, nós não temos ajuda nenhuma. Basicamente, o que nós fizemos, como eu falei, o João Ribeiro, ele financiou a parte aí da construção da parte civil do observatório, e eu financiei a parte aí dos equipamentos, e eu também chamei o Eduardo Pimentel para participar aí da equipe para fazer análise das imagens, né? Mas todo o dinheiro para a construção, 100% veio do nosso bolso aí. O João ele teve que vender imóvel, eu tive que usar uma parte do meu fundo de garantia para comprar os equipamentos. Então, assim,
tivemos que fazer uma mágica aí, porque não são equipamentos baratos, e principalmente você sabe muito bem que você importar um equipamento do exterior, você tem que pagar altos impostos, né? E para a gente não pagar impostos, a gente tinha que também ser associado a alguma universidade, e a gente também não queria ser associado a nenhuma universidade, porque a gente queria fazer uma pesquisa independente, né? Então, assim foi feito. A gente tem total autonomia dos nossos processos, né? Então, isso aí é uma questão que a gente fez questão aí de fazer. A gente não está, vamos dizer assim, está compromissado com ninguém a fazer outro tipo de programa. Nós até fazemos alguns outros tipos de observações, muito de vez em quando, que são ocultações de objetos transneptunianos, mas são poucas situações aí por ano que a gente utiliza para fazer isso aí. Mas na maior parte, então, do dinheiro para a construção do observatório foi 100% do nosso. Só que o observatório, ele gasta muito dinheiro para manutenção, porque os equipamentos estragam, porque você tem que fazer alguma manutenção no prédio. Então, assim, e para financiar isso, nós também tivemos que investir um pouco de dinheiro, só que o dinheiro nosso acabou, né? E a gente utilizou esses cometas que a gente descobriu. Teve um milionário americano chamado Edgar Wilson, e ele pediu para criar um prêmio quando ele morresse, né? Ele deixou um espólio, um valor em dinheiro para ser distribuído entre os amadores que descobriam cometas, né? E aí a gente ganhou alguns prêmios, porque como a gente descobriu alguns cometas, foram 9, né? Já recebemos um prêmio por 7 cometas, ainda faltam 2 para a gente receber. Esse dinheiro foi utilizado basicamente para fazer o financiamento da manutenção do telescópio, e também, se não me engano, no ano de 2018, nós fizemos uma vaquinha, também pedida ajuda aí à população para continuar aí a operação do SONIA, porque o nosso dinheiro estava acabando, e se a gente não tivesse o dinheiro dessa vaquinha, possivelmente a gente poderia estar até parado hoje aí, por questões aí de manutenção do observatório, né? Então, a nossa questão principal aí hoje é manter o observatório, que custa um dinheirinho bom. Você pode não gastar nada no ano, basicamente só energia elétrica, né? Mas chega algum ano aí que, se der problema no telescópio, você tem que importar uma peça e custa muito caro, e aí fica talvez até inviável você fazer isso aí. Então, nós fizemos essa vaquinha, a vaquinha foi até um valor 20% a mais do que a gente precisou, a gente guardou esse dinheiro e a gente utilizou ele durante esses praticamente 3 anos aí, para fazer as manutenções aí no observatório, porque também você gasta energia elétrica, né? A internet, tivemos uma outra empresa, que é de Oliveira, que financiou a internet para nós, que talvez seja a única entidade fora do SONIA, de nós mesmos, que apostou na gente, que foi a Vertentes Internet, lá de Oliveira. Hoje ela não foi vendida, mas na época eles forneciam a internet de graça para nós, o que nos ajudou bastante, porque é um dinheiro a menos que se você gastava lá. Então, se a gente for pensar no início lá, como é que eu vou fazer o telescópio, e também a gente não tinha experiência também de como seria a parte de manutenção do observatório, que realmente o problema não é você fazer o telescópio e o observatório, não. É você dar continuidade nessas atividades, porque a gente observa quase toda noite, mesmo lua cheia, estando lá o tempo bom, a gente faz observação, a gente faz um planejamento para a noite. Esse planejamento é quase uma coisa automática, né, que os nossos programas já geram, e a gente já vem fazendo isso aí desde 2014, né? Então, basicamente, a gente não teve as nossas atividades interrompidas por problemas financeiros, né? Mas aí, assim, eu espero que a gente continue por mais alguns anos. Muito bacana isso, né? E a gente fala assim, às vezes a pessoa fala assim, astrônomo amador é aquele que não é profissional. Realmente,
Mas, assim, para fazer astronomia tem que ter muito amor também, né? Isso aí é uma prova de amor pela astronomia, né? Você desembolsar, sair ali, brigar para ter aquele negócio e montar um observatório e fazer um trabalho reconhecido, um trabalho de ponta, né? E aí só não vou entrar muito nessa questão não, mas assim, é uma pena, né? São tão poucos incentivos aí para a ciência no país. Você vê que o trabalho do Sonier, que é um trabalho tão relevante, reconhecido internacionalmente, com prêmios internacionais aí, e ninguém aqui, a não ser essa vertente internet, até parabéns ao pessoal da vertente por essa contribuição, mas ninguém mais se prontificou. Olha, pessoal, que bacana, né? Vamos ajudar vocês aí, fazer um trabalho legal. Mas é isso aí, parabéns pelo trabalho. Sabe que eu sou fã aí te conheço desde lá final da década, do começo da década de 90, né? Final da de Eu 80, né? esqueci, eu esqueci de falar esse ano nós ganhamos um prêmio também da Planetary Society, né? Nós fizemos um projeto para observação. Eles apoiam astrônomos amadores que fazem observação de asteroides próximos da Terra, e a gente ganhou pela segunda vez esse prêmio também esse ano, concorrendo com outros países aí também, com uma grana para a gente comprar uma câmera nova para nós, né? Foi o que nós fizemos esse ano também. Nós tínhamos ganho no ano 2000 e agora em 2022 nós ganhamos de novo o prêmio e utilizamos para comprar uma câmera nova, que inclusive está dando excelentes resultados aqui no nosso telescópio, né? Então a gente está conseguindo atingir magnitudes mais fracas, né, do que a gente conseguia atingir antes, por causa dessa câmera nova. Bacana demais, mais do que merecido, né? Pelo trabalho, mais do que merecido. É isso aí. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Você quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma coisa a falar só para o pessoal que está acompanhando a gente aqui? O Cristóvão também tem um canal aí no YouTube, um canal muito bacana. Eu sou inscrito lá, estou sempre acompanhando. É o Astronels, né? Eu vou deixar na descrição aqui para o pessoal que quiser lá visitar os vídeos do Cristóvão, que são muito técnicos, muito bacanas. Como é que está a frequência de vídeos lá no seu canal, Cristóvão? Eu tenho... eu ia até falar sobre isso aí, quando você perguntou daquele negócio das notícias falsas sobre asteroides, né? Então, esse aí foi um dos motivos que eu, a minha esposa, Alcione, e a Alexa, que é minha irmã, criamos o canal para a gente, obviamente, falar de astronomia, falar de uma coisa que a gente conhece um pouco mais e passar isso passar essa paixão para as pessoas, né? E principalmente falar e desmistificar essas notícias de asteroides, né? Então, eu fiz vários vídeos aí sobre defesa planetária, sobre asteroides que passam próximo da Terra, ensinando as pessoas as fontes de informação mais certas, mais confiáveis, né, de como obter essas informações. Então, assim, toda segunda-feira eu tenho um programa ao vivo, uma live ao vivo, né? Sim. Mas um programa ao vivo, às 20 horas, chamado Resenha Astroneus, que eu falo aí de diversos assuntos sobre astronomia, falo aí sobre o céu da semana, mostro fotos que o pessoal envia para a gente aqui, falo bastante do James Webb, falo dessas coisas aí. Eu fiz até uma série sobre o James Webb, que ficou bem interessante, bem detalhada aí. Então, a gente fala várias coisas, e eu tenho feito pelo menos, na média, de um vídeo por semana, e mais essa live semanal. E às vezes eu faço 2 lives semanal, às vezes quando algum asteroide passa próximo da Terra, a gente mostra também com o nosso telescópio, ou com algum cometa aí que passa mais... Por exemplo, agora nós temos o cometa 2017 K2, que está bem razoavelmente disponível para observação, já fizemos imagem deles ao vivo, então a gente faz aí vários eventos ao vivo, e geralmente eu também faço esses vídeos aí. Eu vou até intensificar mais aí esses vídeos, principalmente destinado aos iniciantes na astronomia, né? Que minha preocupação é trazer essa turma aí que às vezes não conhece um pouquinho de astronomia para o nosso lado aqui, para a gente ter cada vez uma cabeça mais científica, mais pensante aí,
inclusive para discutir até próprios problemas aqui da Terra, que às vezes as pessoas não saibam que tem. Então, assim, acho que a astronomia ela é uma ciência que te dá uma visão assim tão ampla, porque ela mistura matemática, física, química, biologia, vários outros assuntos aí que estão relacionados na astronomia. Então, ela te dá uma visão bem ampla de como é que a coisa funciona no universo, e isso aí certamente pode modificar as mentes aí para decisões que são feitas aqui na Terra, né? Então, a gente quer trazer cada vez mais conteúdos para a turma e assistir. Então, esteja aí convidados a partir de 20 horas, toda segunda-feira, nesse programa nosso semanal. Eventualmente, a gente traz outros convidados aí para falar algum assunto específico aí de astronomia, como já trouxemos aí para falar de buracos negros, de ondas gravitacionais, né? Então, eu procuro trazer pessoas especialistas nesses assuntos para que elas possam, numa linguagem mais acessível ao público, trazer essas informações de uma forma mais didática possível. Então, é isso aí que a gente faz lá. É muito bacana. E eu acho que o que move todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que são amadores aí de astronomia e que acabam montando um canal, que acho que é o seu caso, é o meu caso, é querer divulgar a ciência de uma maneira correta, né, para que as pessoas tenham exatamente a notícia e a informação certa e vinda de fontes confiáveis, né? É um trabalho muito bacana, igual eu te falei, Cristóvão, é um prazer, né, receber você aqui no Nerd aos 50, eu sou fã do seu trabalho desde aí dos anos 90, né? Agradeço demais aí a sua participação, é uma honra para mim tê-lo aqui, quero contar com você mais vezes, né? E me despedir de você, deixar aí aberto para você, para suas considerações aí, se quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade aí, e no mais te agradecer demais por essa disponibilidade. Bem, primeiramente agradecer a você pelo convite, né? A gente está sempre à disposição, principalmente para falar do assunto que a gente é mais especialista, né? Que são esses objetos, asteroides aí próximos da Terra, ou cometas também, né? Então, eu coloco à disposição também, sempre quando tiver algum assunto aí, para a gente também pode falar sobre alguma coisa mais polêmica, né? Principalmente dessa área de asteroides, sempre tem uma notícia que é divulgada de forma para famoso clickbait, né? Para você conseguir likes aí nos seus vídeos, né? Mas que, infelizmente, é uma grande picaretagem, né? Você usar os títulos e de uma forma que você tem que atrair o seu público de uma forma, obviamente, você tem que usar o seu marketing, mas um marketing mais próximo da realidade, não um marketing falso para você chegar lá ver no vídeo que não tem nada a ver com o título lá que está exposto, né? E muitas pessoas se assustam com isso, né? Porque elas não têm conhecimento ou realmente é uma falta aí de informação. Então, a gente procura justamente combater essa informação fake aí, né, falsa, e justamente com a informação verdadeira, a gente não só mostra, mas também mostra como obter, como a própria pessoa ela pode obter essas informações da forma mais correta possível, tá? Então, a gente está aí à disposição e foi mais uma vez um prazer e muito obrigado aí pelo convite. E convido todos também a assinarem o nosso canal lá, que estiverem assistindo o vídeo aí. Um abraço aí. Bacana demais, muito obrigado. E você que está nos assistindo aí, tá vendo aqui, olha, que camisa bacana? Isso aqui é da Insider Story, pessoal. Quem mexe, quem lida com tecnologia, não tinha outro jeito de ser, né? Isso aqui é uma camisa tecnológica, ela é termicamente regulável. Estou aqui há um tempão no estúdio aqui, com luzes de estúdio, sem sentir calor. É uma camisa extremamente confortável para o seu dia a dia, para você que faz exercício, que curte academia. Então é isso aí, ó. E o canal Nerd aos 50 está presenteando você com 12% de desconto nas camisas aí da Insider. Segue aí, nós temos aí o QR Code aí na tela aí para você ir direto para o site da Insider e comprar a sua camisa. Vai lá e ganha seus 12%. É só usar o cupom Nerd aos 50. Mário. Diga. Não, só para complementar sua propaganda sobre a Insider, eu tenho uma camisa aqui deles, que eu ganhei lá do Serjão.
Sim. Eu estive lá em São Paulo fazendo lá um podcast, lá em Campinas, né? Essa acompanhei esse vídeo que você fez com o foi Sérgio esse lá. dia que eu ganhei lá. Essa camisa é sensacional mesmo, ela tem um tecido assim mais resistente e eu gosto muito de vestir essa camisa aqui. Então, estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, nós nem combinamos aqui. Nem combinamos, verdade. Porque se eu não conhecesse, eu ia ficar calado, mas como eu conheço o produto, eu achei muito bom essa camisa. Realmente, eu visto ela aqui, aliás, o dia inteiro, eu não fico cheirando mal. Fantástico. Ela se adapta bem ao corpo. Então, eu gosto muito dessa camisa aí, realmente é bem interessante. Pois é, bacana demais. Então tá aí, é depoimento de quem conhece, quem usa, tá vendo aí, né? Corre lá e pega a sua também. Cristóvão, um grande abraço aí, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Daqui uns dias eu tô te chamando de novo, hein? Inter. E para você que nos acompanhou até agora, pessoal, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por tudo aí. Não se esqueça, não é inscrito no canal? Dá tempo aqui, ó, vai lá embaixo lá. Inscreve, ativa o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até esse nosso próximo vídeo. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.